Olá pessoal, uma das grandes falhas aí que muito profissional comete é trabalhar no carro sem fazer um diagnóstico aí, correto ou mesmo um diagnóstico, né? Não vou nem falar em correto, porque às vezes pode ter uma falha no diagnóstico, mas deixar de fazer o diagnóstico ou fazer o diagnóstico pela metade. Sensor de temperatura da água. Nós estamos aqui com a central de injeção IAW4GF, sistema Fiat, estrada 1.4, e o sensor de temperatura da água desse sistema do carro, o Strada Fire 1.4 com sistema IAW4GF. Bom, sensor de temperatura da água. Primeiro, é uma peça que tem muita substituição, dá muito defeito. Agora, é muito comum também o defeito no chicote do sensor de temperatura e no conector do sensor de temperatura da água. E muitas vezes o profissional passa lá o scanner, deu falha, sensor de temperatura da água. O que ele faz? Vai lá, arranca um, coloca outro no lugar, confere, está funcionando, libera o carro para o cliente. Olha, muitas vezes a gente precisa realmente colocar uma peça nova para teste, mas isso não pode ser uma regra. Isso a gente tem que fazer em determinadas situações, quando você não tem opção, quando é uma falha intermitente, e realmente precisa colocar uma peça para fazer teste. Mas de uma forma geral, o ideal é que primeiro se faça o teste nos componentes, no sistema em si, para identificar a falha e evitar aí retorno, transtorno, né? Aí você vai falar, não, mas eu tenho um sensor desse que eu uso para teste, eu tenho ele já em estoque, mais fácil tirar um e colocar o outro. Beleza, ok. Então vamos imaginar a situação. Eu tenho um sensor, um carro que está com a falha no sensor de temperatura da água. Chegou para mim, passei o scanner e ele me dá lá, sensor de temperatura da água. Eu arranco um sensor fora, que está bom, coloco um outro sensor, que está bom também, vou lá no scanner, confiro, acabou a falha. Ele estava com a falha no conector. No fato de eu tirar e colocar de novo, aonde eu tinha um mau contato, eu ponho ele ali para funcionar de novo. Libero o carro para o cliente. Passa 2, 3 dias, está o carro de volta para mim. Sem saber por que ele voltou. Mas, né? Então, o diagnóstico pela metade, ou seja, só olhou o scanner, não conferiu a peça e precipitou, né? Então, vamos lá. Nós vamos testar o sensor de temperatura aqui no caso. Muitas vezes o defeito pode estar no chicote, muitas vezes pode estar no conector, pode estar sem água circulando em cima do sensor. Então, várias coisas que podem aí induzir a erro e trocar um sensor que está bom, né? Então nós vamos testar esse sensor usando o multímetro, nós vamos estar usando o scanner aqui apenas para acompanhar, e um termômetro também só para acompanhar. Vamos fazer esse teste apenas com o multímetro, para verificar aí a qualidade do sensor, se ele está com defeito, se ele está operando ou não, beleza? Então nós vamos ligar aqui. Scanner. Vamos colocar aqui no modo de leitura. Ok? Então nós temos lá, sensor de temperatura da água, 26 graus. Como aqui a gente vai trabalhar só com sensor e é o único sensor que está ligado aqui, então nós vamos colocar aqui, ó, o sistema de gráfico e deixar só o sensor de temperatura da água, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro nós vamos medir o sensor usando o multímetro na escala de tensão. Esse sensor ele trabalha da seguinte forma: quanto maior a temperatura, menor a tensão. Ou seja, aqui o seguinte, a central envia para ele 5 volts e 1 terra. Ele tem uma resistência, né? Quanto maior a temperatura, menor
a resistência. E quanto menor a resistência, menor será a tensão que nós vamos medir em cima dele. Então olha só, primeira coisa que nós temos que conferir aqui é o seguinte, ó. Vamos colocar em tensão, ok? Tensão contínua, DC. Primeiro vamos conferir se tem os 5 volts vindo da central, ok? Conferimos os 2 pinos. Ok? Aqui. Então nós temos aí primeiro 5 volts chegando no sensor, ok? Tem 5 volts chegando aqui, então vamos lá para o sensor. Nós podemos medir ele aqui, a tensão do sensor, direto aqui no conector. Olha só, vê que eu uso uma agulha na ponta do multímetro e a gente pode colocar ela aqui, ó, no final. Aí o pessoal pergunta às vezes, mas não vai estragar o fio, o conector? A agulha está entrando por trás aqui, junto do fio, sem furar o fio, e vai lá no fundo, ó. Então eu posso colocar ela sem perigo, sem perigo de machucar nem o conector e nem o fio, ok? Então nós temos aqui 2,82 volts, certo? Eu tenho uma tabelinha aqui de valores com referência à temperatura e o trabalho dele. 2,82, ele está me dando exatamente 2,82, corresponde a 26 graus. 26 graus. À medida que ele vai aumentando a temperatura, essa tensão vai diminuindo. Então vamos lá, olha só. Vamos aquecer aqui e aquecer o sensor. Então ele vai aumentando a temperatura lá, olha só, está com 27, 28 e a tensão vai abaixando. Pessoal, eu preciso de um aquecedor para fazer esse teste? Não, é questão só de coerência, que é só para uma demonstração, é lógico, né? Questão de coerência. Está lá no carro, você tem uma ideia da temperatura que está lá, ou se tiver um termômetro, usa um termômetro, se não tiver também, usa a sensibilidade, né? Vê ali a temperatura que está e vê se o sensor está coerente com aquilo que ele está trabalhando. Do jeito que está aqui, ó, você consegue fazer a medição sem retirar o sensor do carro, do jeito que ele está lá, montadinho, bonitinho, sem tirar o conector, sem nada lá. 1,86 volts. Vamos ver aqui, ó, nossa tabela aqui, olha só. 1,86 está perto aqui de 1,9 volts, perto de 45 graus, 43 graus, ok? Então olha só, vamos continuar aquecendo aqui, ó. Pessoal, esse sensor aqui, ele vai na linha Fiat, em grande parte de veículos, tá? Aqui essa central de injeção é de uma estrada, mas ele vai pegar aí no Palio, na estrada, Doblô. Esse sensor aqui é do motor Fire. Então todo motor da linha Fire e da linha Fiat vai ter esse sensor aqui, ok? Vai ser esse sensor, os valores que a gente vai trabalhar são os mesmos que estão aqui. Aquecendo lá, ó, 53 graus. A tensão vai abaixando, ó. Aqui eu já consigo perceber que o sensor está trabalhando correto, ok? Nós temos aí 1,55 volts, né? 54 graus. À medida que a temperatura vai aumentando, a tensão vai diminuindo, a resistência do sensor também vai diminuindo, ok?
aquecer mais um pouco. Esses valores aqui, pessoal, vou deixar a tabelinha no final aí, que quem quiser guardar para consulta ou quando precisar quiser consultar, ok? Olha lá, já está esquentando até meu dedo. Nós temos lá já a temperatura lá de 68 graus, chegando perto aí de 70 graus, ó. 1.10 volts, ok? 1.9. Ah, já baixou de 1 volt, ó. Então 0,84 volts, 0,80 volts, 80 graus, ok? Vou deixar a tabela aí pra gente. Então nós temos aí a tensão de próxima aqui a 94, 75, 75 graus, ok? Bom, então uma forma de testar esse sensor seria dessa forma, medindo a tensão, mas nós também podemos medir aí, fazer a conferência desse sensor. Esse caso aqui a gente faria com ele no carro sem tirar, ok? Então vamos desligar aqui agora, não vamos mais usar o scanner e a gente vai conferir ele vamos usar também o multímetro, porém agora nós vamos usá-lo na função de resistência, né? Vamos trabalhar com resistência. Vou tirar ele aqui. E aí nós vamos testar ele resistência fora do carro, com ele na mão, ok? Vou esperar ele aqui esfriar um pouquinho para a gente testar aqui. O scanner, nesse caso aqui, a gente não vai usar mais, ok? A gente vai trabalhar apenas com um sensor separado, medindo aqui resistência. Esse multímetro aqui ele trabalha com a resistência direto, automático. Se por acaso você for trabalhar aí com um multímetro que você tem que colocar a escala, a gente vai procurar uma escala mais próxima do valor que vamos medir. Então aqui ele trabalha, esse sensor, na faixa de temperatura aqui entre 25 a 100 graus, ele vai trabalhar entre 2000 aí a 300 ohms. Então se eu tiver um multímetro aqui com escala, colocaria na escala aqui de 2000, por exemplo, 5000, que seria um valor interessante aí para estar trabalhando, ok? Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, ó, as duas pontas de prova diretamente lá no sensor. Aqui ele já está me dando, ó, vou passar aqui para resistência, né? Está me dando lá, ó, 513 ohm, na verdade está me dando aqui ponto 519 milikilo-ohms, na verdade são 525 ohms, né? Ele está me dando aqui em quilo-ohms, mas está depois do ponto, então na verdade 530 ohms. Vamos lá, 530 ohms, está próximo aqui de 520, próximo a 65 graus. Vamos conferir aqui com o multímetro, não, com o termômetro. Dando aqui 59 graus, ok? 560 ohms. 560 ohms tá aqui já baixando de 65, né? Caminhando para 55. Então a tensão, a resistência, à medida que ele está esfriando, está na minha mão esfriando, à medida que ele está esfriando, a resistência vai
aumentando, ok? À medida que a temperatura vai aumentando, a resistência diminui. À medida que ele está esfriando, a resistência vai aumentando. Vamos esperar ele aqui esfriar um pouquinho. Vamos lá. Então a gente pode perceber que o sensor está trabalhando de forma correta, né? Então aqui nós já temos aqui o sensor já depois de resfriar. Nós estamos aqui com 1,9 kΩ. Isso significa para nós 1.900 ohms. Então 1.900 ohms, nós temos aqui cerca de 26 graus. 26 graus, conferindo aqui com o termômetro, 27,5. Então a medição está aí dentro do esperado. Vamos aquecer o sensor. À medida que aquecer, resistência tende a diminuir, ok? Então vai aquecendo, a resistência vai diminuindo e a gente percebe que ele vai diminuindo de uma forma gradual, sem interrupção, o que atesta aí sobre a qualidade do sensor. Já caindo para cerca de 1000 ohms, 980 ohms. Vamos conferir a temperatura aqui, olha só. 950 a 970 ohms. Está me dando aqui uma temperatura de 51 graus. Cerca de 900 ohms que a gente tinha medido, né? Aqui está me dando aqui 45 graus, 1040 ohms. Então tá um pouquinho... a gente tinha medido 900, eu já me perdi aqui. Mas tá bem próximo ali aquele valor que a gente tinha medido. Vamos lá, tá 1136, né? 1136, 42 graus. 1100, aqui ó, já subiu de 1040, né? E abaixou de 45, tá com 42 graus. Então, ó, tá batendo aí. Aquecer ele mais um pouco. Vou chegar ele próximo ali de 75 graus, que ele vai estar ali com a resistência próxima aí a 360 ohms. Então vamos abaixar ele bem ali, ó, vamos aquecer ele bem, chegar ele perto ali de 300 ohms. E 60, 500 ohms, essa tabela de referência aí, pessoal, eu vou deixar no final do vídeo aí, ok? Se precisar consultar, é só olhar nela. Então tá lá, chegando já perto lá, ó, 360 ohms, 75 graus, 340, 335 ohms, então à medida que vai aquecendo, aí 300 ohms, deve estar perto aqui e já vai abaixando rapidinho também, ó. Perto de 80 e poucos graus ali, ó. Ok?
ok? Então é isso aí, pessoal. Dá para medir tensão, dá para medir resistência, ok? O que não pode é deixar de testar, beleza, pessoal? Fica mais essa aí, lembrando, esse sensor de temperatura e esses valores aqui são comuns aí em toda a linha Fiat motor Fire, ok? Se gostou, dá um joinha, até a próxima, um abraço.